Olá, sou Eleanor Luzes e estou hoje aqui para falar sobre a questão da fimose. Na verdade, a gente tem que ir lá para trás no tempo e ver de onde que toda essa história vem. 15 mil anos atrás, na época do Egito, era praticada. Depois era praticada pelas tribos africanas que enterravam o prepúcio dos homens, os pajés, na árvore deles para terem comando sobre a tribo. Quando o povo de Israel foi para o Egito, acabou adquirindo essa prática, porque pelo menos a prática de mutilação genital feminina, que ainda está em curso na África, não existe. Mas eles adotaram essa há muitos anos, e no século II, os rabinos importantes falavam que a finalidade era justamente coibir a sexualidade, né? E veio e vindo, como grande parte dos diretores de hospital nos Estados Unidos, as maternidades eram israelitas, virou uma prática em que chegou até mais ou menos a década de 70, atingia quase 90% das crianças, dos meninos nascidos nos Estados Unidos. Depois foram começando a fazer, na minha tese, a necessidade do ensino da ciência do início da vida, começaram a fazer vários estudos, tanto a Sociedade Americana de Pediatria, quanto a Sociedade do Canadá, e vários pesquisadores, olhando tudo isso que tinha acontecido e as consequências disso, né? Estudando os recém-nascidos, a prática em si, ritualística, e o que veio sendo justificado como procedimento hospitalar. E aí começaram a levantar os fatos. Primeiro fato: quem é o prepúcio? Que parte do corpo é essa? O prepúcio é um órgão de proteção. Eles entendem que o prepúcio está lá presente e normalmente entre 1 a 3 anos, 4% só das crianças não tem o prepúcio retrátil. Quer dizer, o normal é não ter. Por quê? Porque eles entendem que o prepúcio protege o pênis das fezes nas fraldas, né? E evita um problema maior, que é a meatite, a inflamação do meato, né? A parte em que você joga fora a urina, né? E isso sim é um problema grave, né? Então essa parte, esse órgão, é um órgão muito importante porque ele tem muita inervação e ele vai ser muito, muito importante na vida sexual das pessoas, né? Então, já se sabe que ele é retrátil até 3 anos de idade, né? Mas existe, mais ou menos, até 16, 17 anos, só 10%, máximo 20% dos jovens não tem o prepúcio retrátil. Então, nessa época, é que você pode pensar em fazer cirurgia de fimose, porque a tendência é que ele se torne retrátil. Por favor, não façam manobras para puxar o prepúcio, porque essas manobras são registradas pela criança como abuso sexual. Então, e são dolorosas. Apesar de muitos pediatras aqui no Brasil ainda parece que desconhecem o que desde 1997 a Associação Americana de Pediatria vem dizendo, né? E como a ideia da circuncisão, desde 1959 a ONU coloca que toda e qualquer mutilação genital não deve ser feita por nenhum dos estados parte da ONU, né? Então, essa má informação, e inclusive a Associação Americana de Pediatria incentiva que os pais devam se informar. Fala textualmente isso no documento, né, que os pais têm que se informar. O que é? Quais são as consequências?
por que fazer? Então, muitas vezes existe uma inflamação pequena, né, da parte linfática do prepúcio, né? Normalmente, quando a gente encontra essa situação, é uma situação de um conflito do homem, pai, que não está sendo suficientemente o provedor ou contestador de alguma situação, não está conseguindo de alguma maneira expressar sua autoridade masculina, e a criança é como se ela fizesse quase que um pênis maior, na verdade. E basta que a mãe passe óleo de calêndula e converse com a criança que aquilo desaparece, né? Mas, por exemplo, eu vejo muito crianças cujos pais não estão assumindo responsabilidade, pais alcoólatras, pais com irresponsabilidade de crescer, né? Então, muitas vezes as crianças apresentam esses problemas e os pediatras dizem, bom, é para fazer cirurgia. Não é. Porque vai cortar a primeira cirurgia é extremamente dolorosa para a criança. Então, se é um procedimento extraordinariamente doloroso, mesmo que seja feito com anestesia, quanto menor a criança é, menos se tem consenso sobre qual é o tanto de anestésico que se tem que dar com segurança. Então, acaba sendo um procedimento que mesmo pós-operatório é muito doloroso. Mas uma coisa é um jovem que quer começar uma vida sexual e ele tem motivação para passar por um procedimento algo doloroso, porque vai sentir menos dor. Até o primeiro ano de vida, um bebê tem uma sensibilidade dolorosa em torno de 300 vezes maior do que adulto, né? E isso segue, ainda vai descendo, mas até 3 anos ainda é bastante doloroso. Para quê? A criança não vai ter relação sexual, quer dizer, não tem porquê. Então, informe-se. E isso é a Associação Americana de Pediatria desde 1997, é a própria Organização Mundial de Saúde, é a Associação de Pediatria do Canadá. Enfim, são zilhões de estudos mostrando que isso não é bom. Não é bom para o seu bebê, não é bom para o seu menino. Normalmente, se há inflamação recorrente, procura qual é o comportamento, acertar onde o problema existe, que é no comportamento do pai. E lembrar que, se permanecer, que é numa proporção muito pequena, se permanecer, então, esse jovem, na época então que ele pode receber anestesia com segurança, na época então que ele pode ter motivação para se submeter a um procedimento que ainda assim é doloroso, mas que ele quer fazer. Não o pediatra quer fazer, porque o pediatra está desinformado. Entrem no site onde está a tese e vejam que lá em 2007, quantos artigos já haviam das diversas entidades e revisões bibliográficas sobre esse assunto. Você pode se informar. E, aliás, é o que a Associação de Pediatria recomenda, americana, né? Mas não só. Isso é hoje um consenso. Então, esses procedimentos cirúrgicos em bebês são inaceitáveis. Quer dizer, a ideia de que existe sei lá o que atingindo um órgão que foi feito pela natureza para proteger o pênis e para proteger a boa qualidade de relação sexual na vida adulta. Então, se você acredita, sem se informar, no que um pediatra está te aconselhando, sugiro, vá atrás da informação. E eu coloquei essa informação, está em português, dentro da minha tese. Você pode ir para lá, você não precisa acreditar em mim. Mas o fato é, procure manter a idoneidade física do seu filho. Procedimentos de rotina, como esses, que são danosos na vida adulta e que às vezes, como sequela,
pode acontecer uma meatite, e isso sim é problema, e nada disso é dito. É colocado como se fosse um procedimento que não tem consequência nenhuma. Não há procedimento que não tenha consequência. Isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. Nós aqui temos uma atitude no Brasil um pouco consequência de tanta cesárea, 80% cesárea, temos uma atitude muito facilmente concordamos com cirurgias. Nós devemos ter um pouquinho mais de bom senso. Ou seja, o que eu estou dizendo bom senso? Senso de preservação, autopreservação. Nosso corpo foi muito bem elaborado em bilhões de anos de evolução. Não é para sair cortando pedaços do corpo, porque parece que não está bom. E é olhar qual a consequência desse tipo de procedimento mais adiante. Então, pesquise. Não simplesmente ouça o que A, B, ou mesmo eu esteja dizendo. Pesquise. Existe possibilidade de você fazer isso e ter uma atitude consciente, responsável sobre o corpo da criança que veio na sua vida para você poder cuidar. Até a próxima.